Você já se viu em algum momento da sua vida com dificuldade em deixar que alguma coisa fosse embora? Alguma coisa que estivesse ali te fazendo mal, te fazendo sofrer, te torturando os pensamentos, mas você se pegou ali, nossa, como eu estou preso a essa situação, como eu estou apegado, como eu estou com dificuldade em deixar ir, em soltar. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de deixar alguma coisa ir embora, alguma coisa que a gente percebe que precisa, mas que não consegue. Traz aí para sua cabeça alguma situação recente ou atual mesmo, nesse momento, que você sente que está com dificuldade em se despedir, em falar, eu preciso sair desse emprego, eu preciso terminar com essa pessoa, eu preciso dar adeus para esse projeto que durante muito tempo me via apegado, mas que hoje eu percebo que já não faz mais sentido para mim, já não define mais quem eu sou ou o que eu faço. Porque muitas vezes a gente se apega tanto a alguma coisa porque a gente funde a nossa identidade, aquilo que a gente faz, ou aquela relação que a gente está, ou aquele lugar que a gente trabalha. Todo esse processo de personalizar, de se fundir a um objeto, faz com que a gente acredite que precisa dele a qualquer custo, inclusive em situações de sofrimento. Me vem à cabeça a imagem de uma mão segurando uma corda. Já vi esse meme em algum lugar, agora não lembro onde, mas eu lembro exatamente de ser uma mão segurando uma corda e tentando ali, de uma maneira muito forçando mesmo a situação, que a corda não soltasse. Mas a mão começa a sangrar, começa a machucar e você percebe exatamente isso, que precisava soltar o que está te torturando, mas você se pega apegado àquela situação. Um dos motivos eu já te falei qual é, que é você colocar a sua identidade associada àquela condição, àquela pessoa, àquele lugar, àquele projeto. Mas existem uma série de outros, inclusive se você já for uma pessoa de natureza apegada. Sabe aquela pessoa que acredita que tudo é permanente? Inclusive, esse senso de permanência é um dos pilares da imaturidade emocional. A ideia de que vai ser para sempre, você é meu amigo para todo sempre, você é a pessoa que vou me relacionar para todo sempre, e não entende que relações acabam, vínculos profissionais acabam, existem momentos de ruptura na nossa vida. É só você pensar as pessoas que você rompeu, mas não rompeu por uma briga, por uma discussão, mas pelo tempo mesmo, você foi se afastando. Por exemplo, na época da escola, você sai da escola e entra na faculdade. Quantas pessoas ficam para trás? Quando você sai da faculdade e entra ali na vida profissional, quantas pessoas da faculdade ficaram para trás? Você sai de uma empresa e vai para outra. Quantas pessoas ficam para trás? E no primeiro momento você é muito apegado, muito imaturo, fica super chateado. Nossa, foi só eu deixar de trabalhar naquele lugar que me esqueceram. E às vezes aquelas pessoas estão muito envolvidas naquela rotina, com aquelas outras pessoas. Então, geralmente elas fazem um happy hour entre elas, convidam só para os aniversários entre elas. E isso acaba acontecendo de uma forma natural. Não é que eles te excluíram, é que como você não está ali sendo lembrado a todo momento, isso acabou naturalmente acontecendo. Mas deixa eu trazer o olhar desse nosso vídeo para aquela relação que você precisa deixar ir, mas você se pega com dúvidas. Seria esse o momento de terminar ou de dar uma nova chance? De insistir na relação? E aí é importante que você entenda a diferença entre insistir em algo que você sabe que não dá certo ou investir. Qual é a diferença da insistência para o investimento? Na insistência você está ali teimoso, sem nenhuma evidência de que aquilo vai funcionar e você continua colocando a sua energia naquela pessoa, naquela relação. Já o investimento, ele tem a garantia de um retorno. Por isso que é um investimento. Eu vou investir o meu dinheiro aqui porque ele vai me retornar. Eu vou investir num curso porque vai me retornar em capital intelectual. Eu vou investir numa relação porque vai ter reciprocidade. Esse é um primeiro tópico para você olhar dessa relação, que você se pergunta se é o momento de continuar insistindo ou investindo, ou deixando ir. Existe reciprocidade? Você percebe que o que você faz, existe algum tipo de retorno? Às vezes o retorno não é na mesma moeda. Eu faço o carinho e recebo o mesmo carinho. Eu faço o jantar e recebo um jantar. Numa relação vão acontecer de formas muito diferentes esse processo de troca. Mas a pergunta é, tem troca?
E até uma pergunta antes dessa: existe amor ainda aí nessa relação? Existe afeto? Existe vontade de fazer dar certo? Porque o amor é muito mais do que um sentimento, é uma vontade, é uma energia, é um comportamento, é atitude. Quem ama e diz eu te amo, mas não faz nada por esse amor, não ama. Só fala que ama. E falar que ama é muito fácil. Agora, mostrar que ama, quem ama cuida, entrega em gestos, em carinho, no dia a dia, em práticas, esse amor. Uma mãe que acorda de madrugada porque o filho está chorando com fome e ela está ali morrendo de sono, cansada, tendo que trabalhar no dia seguinte, mas ela acorda para amamentar aquela criança, ela não acorda por vontade, ela não acorda por sentimento. O amor nesse aspecto é o cuidado, é a responsabilidade afetiva, é a responsabilidade, nesse caso, de sobrevivência de um ser que depende de mim. Mas se esse que acorda não é um bebê, é o parceiro, é a parceira que está ali numa noite difícil, sentindo febre, ou que teve um pesadelo, como que é o teu modelo de resposta? Como que é o teu tipo de resposta? Você acolhe, você está junto? Ou você só está junto para os bons momentos? Ou o outro só está junto com você nos bons momentos? Ou mesmo na hora de te mostrar para os amigos que aquele tipo de relacionamento bibelô, sabe? Que só serve para mostrar para os amigos, mas dentro de casa é o pau comendo. Mas na rua, olha aqui minha esposa, parece que você só foi feita para mostrar. Então, que tipo de relacionamento você está nutrindo? Um relacionamento que tem amor? Um relacionamento que tem troca? São duas questões iniciais para a gente se fazer. Existem 4 pontos também que são importantes você considerar se pensar em ficar ou em partir numa relação. O primeiro deles é você ter alguma evidência de que o outro vai mudar, que os dois vão se ajustar nessa relação, ou se não existe nenhuma evidência e apenas promessas. O segundo é a ilusão. Você está vivendo com uma pessoa que é a pessoa que ela realmente é, ou a pessoa que você está projetando, que você gostaria que ela fosse. Às vezes a gente se pega amando não ao outro, mas ao nosso ideal, à nossa fantasia. O terceiro ponto é quando o gasto de energia é muito maior do que os momentos de felicidade nessa relação. Você se pega muito mais ali envolvido a problemas, a administrar situações complicadas, difíceis, do que mesmo tendo momentos felizes com essa pessoa. E o quarto é justamente o medo de terminar com essa pessoa por ainda existir sentimento e ter que vê-la com outra pessoa. Ter que ver que essa pessoa tocou a vida, seguiu adiante e de repente olhar para você e pensar, bom, então o errado era eu era o fracasso daquela relação. Ela já está até com outra pessoa, ela já até retomou a vida dela e eu ainda não. Não necessariamente porque o outro começou a ter um relacionamento primeiro, isso significa que ele está bem, que inclusive ele já se recuperou dessa relação. Às vezes só fez emendar numa outra relação. E nesse primeiro momento vai ser tudo lindo, sim. Vão ter várias fotos no Instagram, vai parecer que é tudo maravilhoso. Essa pessoa vai realmente fazer coisas que ela não fazia com você ou já não fazia há muito tempo. O que não quer dizer que essa relação vá ser duradoura ou vá ser uma relação feliz. Cuidado, inclusive, com essa fantasia que você cria, que o outro é sempre mais feliz que você, que o outro consegue dar certo e você não. E acabar ali se prendendo a uma relação com esse medo de deixar a outra pessoa seguir a vida dela adiante e você ainda tendo sentimento por ela, tendo que lidar também com essa sensação de fracasso, de sou eu o problema. Existem 6 pontos de advertência também que são interessantes serem considerados porque passam pela cabeça de quem tem essa dificuldade de soltar essa relação. O primeiro é achar que a pessoa vai voltar e que ela vai passar a valorizar o seu esforço a partir de agora. O segundo é o medo de não conseguir colocar uma outra pessoa no lugar desta. E entenda que esse processo de colocar no lugar desta não é assim que funciona. Na verdade, o que acontece é que você passa a se permitir por uma nova relação. Mas esse medo é muito comum de acontecer. E o terceiro também é de ver essa pessoa com uma outra pessoa e você ter que lidar com essa sensação de vê-la vivendo a vida que você considerava que seria a sua. O quarto tópico é você se enganar e achar que a pessoa não vai mais repetir o mesmo erro. O quinto é você acabar colocando a pessoa em primeiro lugar em tudo na sua vida. E o sexto é você começar a criar um mundo paralelo, você voltar com a pessoa, mas cada um ter uma vida paralela e dessa forma vocês irem se distanciando com o tempo. Esses 6 tópicos de advertência precisam ser considerados se você decidir dar uma chance, perceber se não são motivos escusos, motivos que não seriam saudáveis ou adequados para a retomada dessa relação, e sim motivos
que são ali de afastamento da dor, movidos pelo medo de ficar sozinho ou de perder essa pessoa, ou mesmo de vê-la feliz com uma outra pessoa. E outras questões que você deve levar em consideração é se existe amor, se existe admiração, se você está com uma pessoa que fortalece a sua autoestima e que você também fortalece a autoestima da outra pessoa, se vocês se mantêm ali regulados emocionalmente, se um quer que o outro cresça, se olham na mesma direção. Então existem situações que precisam ser dialogadas, uma comunicação adequada e transparente é necessária para que você decida continuar investindo numa relação. Muitas vezes a gente se pega dando chances atrás de chances e quando menos espera a gente acaba fazendo o quê? Acabar alimentando uma relação que já perdeu o respeito, que já foram tantas idas e vindas que no fim das contas você percebe que tudo que é dito não existe compromisso, não existe lealdade, não existe mais realmente um vínculo saudável onde os dois olham um para o outro e falam, bom, eu vou te respeitar, eu vou te amar, eu vou aqui ter gestos e atitudes que vão te priorizar, que vão priorizar a nossa relação. Então leve esses pontos em consideração porque a sua vida ela é muito rápida, ela é muito efêmera para você investir tempo e energia com pessoas que de repente você percebe que não estão ali investindo tanto quanto você. E claro que eu citei aqui exemplos de um relacionamento amoroso, mas se a gente olhar para um processo muito mais expansivo, você vai perceber que de repente você também pode estar investindo em amizades que já não funcionam mais, que não existe reciprocidade, que só você chama, que só você liga, que só você procura, ou mesmo vínculos familiares que você percebe que você respeita, que você é leal, que você torce, mas o contrário não acontece. Existem momentos na nossa vida que a gente realmente vai precisar filtrar essas relações, filtrar aonde a gente está colocando a nossa energia, para que a gente possa deixar entrar pessoas que vão nos fazer bem e que nós vamos fazê-las bem e também deixar ir pessoas que por algum motivo já não devem mais fazer parte da nossa vida e nem a gente fazer parte da vida dela. De repente manter ali algum carinho, algum respeito pelo tempo que viveram juntos, considerar esses momentos e preservar, porque insistir vai ser exatamente ruir com esse momento, vai ser exatamente acabar com isso. E aí nem essa lembrança gostosa vai existir mais. Para que você viva uma vida agradável a dois, você não pode viver só em prol dos seus sentimentos. É importante também você respeitar os seus princípios, os seus sonhos, o que você quer, os seus valores. E vai ser muito gostoso também se você conseguir se relacionar com uma pessoa que tem valores semelhantes aos seus, ou que pelo menos consegue preservar e entender os seus valores. Então, observa quando você estiver aí com essa dúvida, né? Deixar ir, ficar, insistir, investir. Às vezes a pergunta é, até quando eu vou insistir em algo que eu já vi que não vai dar certo? Então, eu deixo aí a reflexão para você. E aproveita para se inscrever no canal e deixar aqui seu comentário se você já viveu esse momento de dificuldade em deixar que alguém fosse embora da sua vida e como que foi esse momento. Vai ser muito bacana a gente ter essa troca. Eu sei que momentos de ruptura são difíceis de acontecer e geralmente a gente vivencia uma série de sentimentos. Então comenta aqui comigo como é que foi esse momento da tua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!